Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Samuel Possebon, editor da Teletime. A gente está de volta aqui para o nosso quinto painel desse seminário de políticas de telecomunicações, nosso segundo painel do dia. E é um evento que tem tido aqui uma repercussão muito interessante, muito grande com relação aos temas que a gente está trazendo. O painel agora da manhã foi igualmente interessante por conta das divergências de opinião que a gente viu na mesa. Mas o que a gente viu de ponto, de alguma maneira, consensual, é uma mensagem com relação a um ambiente mais leve do ponto de vista regulatório, do ponto de vista das normativas e das políticas que estão sendo estabelecidas. No painel anterior a gente tratou especificamente do SEAC, mas agora a gente está falando de um ambiente um pouco mais amplo de discussão, em que vamos tratar da própria carga regulatória do setor de telecomunicações, no caso da Anatel, e do setor audiovisual, no caso da Ancine. O tema dessa mesa que a gente vai ter agora é justamente assimetrias regulatórias e desregulamentação setorial. Assimetrias regulatórias não é uma coisa nova, a gente já tem isso desde que o modelo de telecomunicações foi instituído em 1997, com a divisão entre serviços públicos e serviços privados, por exemplo, que estabelece aí uma certa assimetria, mas claro que nos últimos anos, por conta do avanço e da evolução dos serviços prestados em cima da internet, que originalmente era um serviço de valor adicionado às redes de telecom, hoje tomou conta, na verdade, das redes, né? Não faz nem sentido de falar que é uma rede que adiciona valor a alguma coisa, talvez ela seja o próprio valor da conectividade que a gente tem, mas por conta do avanço da internet, o que a gente viu foi justamente uma exacerbação dessas assimetrias em alguns aspectos. Isso pode ser positivo, porque permite inovação e o surgimento de novos serviços, mas também, em alguns casos, acaba sendo negativo por questões competitivas. E a gente continua tendo a perspectiva de assimetrias dentro do contexto das próprias prestadoras. A gente vê a Anatel tratando empresas de pequeno porte com determinadas regras e empresas de grande porte com outras regras. Isso também tem efeitos positivos, mas também tem efeitos que podem ser adversos aí do ponto de vista competitivo. E aí, ao que tudo indica, o caminho para resolver as distorções é sempre o caminho da desregulamentação ou de uma regulamentação mais leve. Para tratar desses temas que a gente tem aqui, a gente montou um painel em que vamos ter a participação, seria do conselheiro Emanuel Campelo, mas a gente precisou fazer uma substituição de última hora pelo Nilo Pasquale, que é superintendente de planejamento regulatório da Anatel. Nilo, obrigado pela sua participação aqui conosco, caindo em cima da hora aqui na nossa frigideira, mas tenho certeza aí pela tua experiência que isso não vai ser uma dificuldade para você. A gente tem também a participação do Thiago Mafra, que é diretor da Ancine. O Thiago já está aí há algum tempo na Ancine, veio do corpo técnico agora como diretor permanente da Ancine já desde o começo desse ano. Thiago, obrigado também pela participação, por se juntar a nós. Temos a participação do Carlos Eduardo Medeiros, que é vice-presidente de assuntos institucionais da Oi e regulatórios também. Cadu, obrigado pela participação. No lugar do Oscar Petersen, a gente vai ter a Monique Bastos participando. A Monique já participou de outras edições conosco. O Oscar teve um problema de última hora também, mas a Monique é super bem-vinda aqui na nossa mesa. Monique, obrigado pela participação. E a gente tem a visão mais jurídica do assunto, mas também por um especialista que está super inteirado dessas questões, principalmente das assimetrias com relação ao segmento de internet, o Tomás Paiva, que é sócio da área de telecom, mídia e tecnologia do escritório Demarest Advogados. O Tomás também tem outras funções aí institucionais, mas nesse caso especificamente está trazendo a sua visão como advogado especialista do assunto. Então, antes de mais nada, pessoal, obrigado pela presença de todos vocês nessa nossa mesa virtual. E a gente começa, vamos ouvir um pouco, começando pelas agências reguladoras, ouvindo a visão de vocês sobre o contexto atual de aplicação dessas assimetrias regulatórias ou de existência dessas assimetrias regulatórias, muitas vezes não provocadas, mas partes da realidade da vida, e como que vocês estão trabalhando a agenda de desregulamentação. Começando contigo, Nilo, falando um pouco pela Anatel, por gentileza.
Bom, Samuel, obrigado pelo convite. Deixa eu saudar meus colegas aqui de painel também. Bom dia a todos. Bom, como você bem mencionou, né, questões de assimetria regulatória, isso não é uma novidade no setor, existe desde a privatização do setor em 98. Então, a LGT inaugurou já essas características pela divisão de regime público e regime privado, né? Mas o que é importante ter em mente? A lógica regulatória para a instituição de assimetria regulatória tem a ver com a promoção à competição. Então, assim, a base da discussão, no fim das contas, a gente tem algum problema setorial entre agentes e a gente quer fomentar a competição nesse processo. Então, geralmente, uma simetria regulatória é o que se busca fazer para tentar trazer algum nível de equalização na prestação entre os diferentes agentes. Né? Os agentes são naturalmente de portes diferentes, né? Não dá para imaginar que todo mundo vai ser do mesmo tamanho. Então, as assimetrias existem geralmente para tentar equalizar os ônus e bônus dessa prestação. A gente sempre, obviamente, vai tentar acertar na hora de instituir esses tipos de assimetrias, né? O problema que pode vir a acontecer elas podem ficar defasadas, elas podem gerar outros problemas não vislumbrados no momento em que se criam elas, né? Ou a própria realidade do mercado e a própria evolução tecnológica, que geralmente é essa que causa as maiores disrupções, fazem com que as regras se tornem mais prejudiciais do que benéficas para os objetivos originais. Então, esse provavelmente é um dos principais desafios que qualquer regulador vai ter. Acho que o Thiago provavelmente vai falar coisas equivalentes pelo lado da Ancine, mas é um problema que qualquer regulador setorial acaba tendo, que é buscar essa equalização. O que a Anatel está fazendo ao longo dos anos? A assimetria inaugurada pela LGT nas questões de regime público e privado, ela foi perdendo espaço por ser uma lógica vinculada à outorga de serviços, e ela não parece fazer muito sentido dentro de um ambiente mais competitivo, de uma dinâmica em que todos os serviços são prestados por todos os agentes. Então, a gente optou, e isso se inaugurou no PGMC, no original, com as discussões sobre poder de mercado significativo. Então, a gente saiu de uma visão apenas de outorga, né, de tipos de regimes de prestação, para uma lógica muito mais de agentes econômicos e uma avaliação do que eles fazem de forma geral. Então, a prestação de todos os serviços. O PGMC inaugurou já essa lógica lá atrás, quando ele criou esse conceito de mercados relevantes e uma visão por PMS. Então, independia dos tipos de outorga, a gente está fazendo uma avaliação por poder de mercado significativo. Mais recentemente, mas nem tão recente assim, a gente inaugurou o conceito também de porte de prestador, né? O conceito de prestador de pequeno porte. É importante que ele não é uma oposição ao PMS, são conceitos distintos. Tá? O PMS tem a ver com poder de mercado, então não necessariamente significa que são apenas grandes prestadores ou prestadores não PPPs que se enquadram nessa categoria. A gente tem um exemplo óbvio, que é o da Algar Telecom, que é uma PPP, e ela tem PMS no mercado, por exemplo, de interconexão de rede móvel. Então, é importante ter essa divisão, entender essa diferença de conceitos. Né? A gente pode criar assimetrias por porte de empresa, entendendo que isso faz sentido, ou criar assimetrias ou remédios regulatórios em função de falhas competitivas, e aí a gente adota muitos conceitos de PMS em função disso, muito vinculados a insumos setoriais, né? Insumos de atacado e a necessidade desses insumos poderem estar disponíveis para todos os agentes. Esses são os grandes conceitos que a Anatel trabalha. Ao longo dos anos, o que a gente tem feito, isso se reflete melhor, inclusive, na agenda regulatória atual, mas isso já apareceu ao longo dos anos, é todo o processo de simplificação setorial que a gente está fazendo, de toda a regulamentação. E isso não envolve apenas as assimetrias de forma geral com PPPs e não PPPs ou PMS, mas de forma geral para todo o setor, né? Já pensando na necessidade de redução de carga regulatória, tornar a prestação dos serviços de telecomunicações mais leves, ao mesmo tempo, criar as assimetrias na lógica dos PPPs para fomentar o crescimento dos menores players de mercado. Né? No fim das contas, o objetivo do regulador é ter um mercado competitivo saudável.
Isso significa vários agentes conseguindo prestar o serviço, brigando entre si pelos usuários, em termos de preço, em termos de qualidade. Esses são os objetivos finais do regulador. Então, na nossa agenda, a gente tem projetos de guilhotina regulatória para tentar fazer uma limpeza um pouco mais ágil, né, e mais rápida de regras já muito defasadas. A gente está falando, no setor de telecom, de regulação de mais de 20 anos, né? São resoluções que são editadas desde 1997. Então, muita coisa no setor tecnológico como o nosso já está defasada há muito tempo. Mas a gente tem toda a revisão do PGMC, toda a discussão sobre os mercados relevantes de espectro, principalmente, né? O espectro, que é o principal insumo agora, ele ganhou muita discussão, principalmente por conta do leilão do 5G. Então, mecanismos alternativos de acesso ao espectro vão ter que ser abordados também nessa nova agenda. Isso está dentro do projeto do Regulamento de Uso do Espectro, do RUI. A gente tem as discussões sobre um projeto que é muito relevante, que deve ir para consulta esse ano, inclusive, que é o projeto de simplificação de serviços. Ao contrário da guilhotina, ele é um debate muito mais profundo sobre a prestação do serviço de telecomunicações de forma geral, as diferenciações entre os serviços e como que é possível se tratar isso. Isso tudo dentro de uma visão setorial, né, dentro das competências da Anatel. Ele aborda de forma mais tangencial questões que envolvem outros instrumentos. O que vem diretamente à mente, obviamente, é o SEAC, por ser um serviço instituído por lei, né, e não por regulamentação da agência. Então, ele traz suas dificuldades adicionais com relação às discussões regulatórias com relação a isso. Mas é um caminho que eu acho que é inevitável da gente fazer toda essa diferenciação e fazer essa simplificação. A gente tem que facilitar para todos os agentes e temos que buscar assimetrias para os agentes menores conseguirem ter capacidade competitiva também dentro do mercado. Acho que para dar uma pequena introdução, Samuel, acho que era isso, mas como a gente ainda vai ter um debate, não quero me alongar agora, não. Eu fiquei curioso sobre esse regulamento de simplificação de serviços. É a ideia do serviço único? É aquela coisa que a Anatel já há alguns anos já discute, de você caminhar para... Na verdade, já houve, né, um trabalho de simplificação aí, tinha dezenas de serviços criados. Hoje em dia você tem os 5 principais aí, acho que talvez mais o SLP e um outro mais específico, mas é isso, essa simplificação, esse regulamento? Também, é isso também. Não sei se a gente já pode entrar nessas discussões todas, mas enfim. Você vai contar para a gente ou é segredo ainda? Não é segredo nenhum. O debate está muito atrelado a uma parte dele, né? Um projeto bastante grande, inclusive, esse projeto de simplificação, mas falando especificamente sobre serviços. Não tem muita lógica, pelo menos numa visão regulatória de longo prazo, você fazer a diferenciação entre 4 grandes serviços, que é o que a gente tem hoje, né? Seja a telefonia fixa, o serviço móvel, a banda larga fixa e a TV por assinatura. A gente deveria ter uma divisão muito mais simplificada em termos de serviço fixo e serviço móvel. Principalmente porque o móvel tem as questões de recursos escassos vinculados à radiofrequência, parece que uma diferenciação entre os dois faz bastante sentido. Mas a diferenciação entre telefonia fixa e banda larga, por exemplo, é uma coisa que não faz o menor sentido. E você tem os limitadores naturais nesse debate, que é a própria concessão, né, e as discussões de regime público e privado, que isso ainda existe, então ele dificulta uma sinergia de serviços, e o do SEAC, que é uma legislação específica, né, com uma série de regras exclusivas dele, que a gente não pode ignorar e a gente, a Anatel, sozinho, não pode mexer. Mas, em tese, você tendo um serviço de conectividade fixa, ele te dá telefonia, banda larga e TV por assinatura ao mesmo tempo, pelo mesmo tipo de conexão. E o móvel é a mesma coisa. Você tendo uma conectividade móvel, você recebe a telefonia, banda larga e conectividade com conteúdo da mesma forma. Então, em termos de usabilidade pelo usuário, não faz a menor diferença, né? As diferenças entre outorgas, elas existem apenas no mundo regulatório. Elas não existem para o consumidor. O consumidor, ele tem um acesso e ele acessa tudo que ele quer. Então, para ele não faz a menor diferença essas diferentes outorgas que a gente tem. Essa parte do debate que o Conselho está fazendo e vai colocar em consulta. Você já mexeu num parafusinho aqui, já surgiram 40 perguntas para eu fazer sobre esse assunto. Mas eu não quero atrapalhar a dinâmica aqui. Vamos entrar nisso, porque tem muita coisa interessante.
para a gente explorar, mas queria ouvir um pouco o Thiago, com relação a como que a Ancine enxerga esse contexto das assimetrias. No caso de vocês, como eu coloquei no começo, me corrija se eu estiver errado, não é que vocês provocam essa assimetria, né? Vocês não têm mecanismos regulatórios assimétricos por princípio, mas as assimetrias estão colocadas aí no mercado, né? Você tem o mercado de internet com determinadas regras e o SEAC, por exemplo, com outras. E como vocês estão trabalhando a questão da desregulamentação? Qual é o papel que isso tem hoje na estratégia da Ancine? Bom dia, Samuel, bom dia a todos. Agradeço o convite, né, a oportunidade de ouvir os palestrantes. Esse tema é intrigante, né, e ele realmente, o Nilo já fez uma abordagem bem profunda ali na parte de assimetrias dentro dos serviços. Vou saudar aqui, aproveitar também, saudar os outros participantes, o próprio Nilo, o Tomás, a Monique e o Carlos. Eu acho que antes de iniciar, eu sempre faço essa ressalva, né, e que foi tão importante para o fortalecimento institucional da Ancine nesses últimos 2 anos, que é a coisa que o diretor-presidente Alex sempre fala do nós, né? Então, assim, embora a minha opinião, eu estou fazendo a minha opinião, ela é parte da composição, mas a Ancine delibera em colegiado, então a manifestação final sobre qualquer conclusão ou reflexão que eu faça aqui não é a reflexão final do órgão, logicamente. Da mesma forma, eu vou me ater às considerações sobre regulamentação de conteúdo audiovisual. Aí talvez eu me afaste um pouco da audiência do seminário de telecom ou da própria audiência do painel especificamente, que eu vou deixar isso para o superintendente da Anatel, secretário da Anatel, tecer essas considerações sobre os serviços, né? Então, vou me ater. E essa delimitação é muito importante, né? Porque afasta um pouco desse possível sombreamento ou sobreposições de competências que foi apontado pela OCDE, né? Entre a Anatel e a Ancine. Foi, inclusive, mencionado no painel anterior. Isso também fica bem claro, a regulamentação de serviços pelo lado da Anatel e a regulamentação de conteúdo pela parte da Ancine. Isso fica bem claro e mostra essa harmonia de percepção sobre cada agência. Você percebe no próprio GT do SEAC, nas conclusões, nas manifestações dos 2 órgãos, nas decisões recentes da Anatel, Ancine e CAD, lá no que tange a fusão, a vedação à fusão, né, a verticalização do setor, ou na oferta de canais lineares na internet, né, que a gente afasta essa operação do escopo da lei do SEAC. Aqui você gera a primeira assimetria, obviamente. E todas indicando esse foco de atuação de cada agente e sempre apontando pela necessidade, eu acho que isso é uníssono e já é consenso, na necessidade da renovação do marco legal do SEAC. A renovação do marco ou a própria regulamentação da oferta de conteúdo, catálogo ou oferta de canal linear na internet, também há um consenso de que das participações do órgão regulador e do legislador. A definição, a estipulação de marco legal e a renovação de marco legal deve ser feito no âmbito do Congresso Nacional. Essas ações e decisões, essas ações e decisões já referidas, elas são um conjunto. Esse conjunto de medidas aliadas aos processos de reavaliação de normas infralegais já mencionadas pelo Nilo e processo que também está em curso dentro da Ancine, elas são parte desse grupo de ferramentas que são utilizadas para corrigir, aí seja é parte da pergunta do painel, ou ao menos suavizar as distorções e assimetrias regulatórias, né? O painel aqui fala sobre assimetria regulatória. De fato, há essa assimetria, não há como afastá-la, especialmente entre os segmentos mais tradicionais, esses que estão se apoiando ou se utilizam em sua essência da internet. Mas tem que ficar claro que a natureza disruptiva dessas atividades econômicas que são desenvolvidas em bases tecnológicas, ela sempre se revelará ao longo do tempo. É inevitável, você pode editar o marco legal hoje, que dentro do mesmo setor de abrangência desse marco legal, você vai no dia 1 de vigência começar a notar algumas assimetrias. Ainda que não tenha sido proposital, nesse caso, a maturação, né, e o não atropelo da regulamentação da oferta do conteúdo pela internet, eu acredito que foi essencial
e possibilitou a construção do cenário visto hoje, né? Os arranjos e players que operavam no setor de 2018, por exemplo, e essa data a gente usa muito na Ancine, que é o ano de elaboração da análise de impacto regulatório da Ancine sobre o mercado de VOD, ele já se mostra desatualizado no que tange a indicação de quais os players que operam no setor. Elas se encontram totalmente desatualizadas se você pegar os players que atuam agora no início de 2022. Aliás, isso não é um fenômeno só nosso, mas ele traz um momento que me parece ideal para o legislador se debruçar, por exemplo, sobre a regulamentação da oferta de conteúdo pela internet, né? Me parece que há uma primeira estabilidade desse contexto de movimentações de grandes grupos em torno das suas operações TV paga e VOD e, enfim, oferta de canal linear diretamente, né? O próprio empacotamento direto. E, pelo menos, me parece que esse cenário é de estabilidade pelos próximos 2 anos, né? É bem pouco. Isso garante, pelo menos, ao legislador a possibilidade, né, de se debruçar sobre o tema e produzir uma regulamentação que prestigie a manutenção e até a otimização da evolução já apresentada, além de garantir essa equidade buscada, né, entre todos os agentes que ofertam conteúdo audiovisual no país. Aqui eu estou falando de todas as janelas de exibição, não somente VOD, TV paga, incluindo TV aberta e cinema. Esse tempo também permite a gente refletir, ter uma maior reflexão sobre aqueles temas mais centrais, pelo menos no que afeta a Ancine e afeta os conteúdos, que é a maior presença, como garantir a presença do conteúdo nacional nesses serviços, o estímulo ao financiamento de conteúdos nacionais, a garantia da detenção da propriedade intelectual por parte dos autores brasileiros, como ampliar e aumentar a circulação de obras no país, aí que eu falo de obra estrangeira e nacional, e aumento da base de assinantes, porque não interessa a oferta de obras sem demanda. Então, assim, aumento dessa base de assinantes dos serviços em todo o território brasileiro. Esse encontro de momentos, né, que eu estou falando aqui, estabilidade e melhor delineamento, né, indicação de quais são os players, e ainda o avanço que está tendo no Congresso, no debate sobre a produção desse marco legal para a oferta de conteúdos na internet, ele em paralelo, ele chega em um momento que eu acredito, pelo menos foi esse esforço que a gente fez nos últimos 3 anos aqui dentro da Ancine, de direcionar a Ancine para o seu melhor e mais adequado papel, enquanto agência reguladora, né? Ela não deve liderar o debate legislativo. Isso cabe aos congressistas. O que cabe à Ancine é ser imparcial e municiar dados que ela vem fazendo com monitoramento do mercado, avaliando as experiências de outros marcos legais, experiências internacionais e prestando essa avaliação técnica que devem, obviamente, integrar o marco legal. Então, a gente faz esse papel propositivo de dar quais são as soluções existentes adotadas mundo afora sobre o tratamento de determinados temas, né? Especificamente sobre o conteúdo, eu não vou falar muito, mas no último painel eu acho interessante que já esse consenso na TV paga e nas plataformas da importância do conteúdo brasileiro. Ele é essencial para a ampliação da base de assinante. E aqui eu falo também da permeabilidade entre classes e estratos sociais. A gente é uma população de TV pública, de TV aberta forte, como outros países europeus, por exemplo. Então, a gente cultivou esse hábito de assistir conteúdo nacional, né? A gente foi criado vendo nossos pais e avós vendo novela. Alguns ainda assistem, assim, até de geração das novas gerações, ainda assistem, tem o hábito da novela, assim, só citando só um dos conteúdos, conteúdo reconhecido mundialmente em sua qualidade. Então, essa a primeira reflexão que eu faço aqui e que a gente vem fazendo internamente, e vai um pouco de encontro com um projeto mais avançado no Congresso, é o fato da regulamentação do setor de oferta de conteúdos na internet. Ele não deve se dar pelo mero espelhamento do marco legal do SEAC nesse setor. E eu entendo ainda que ele deve ser implementado em ondas. A gente esbarra muito na definição de marcos legais, no esgotamento do tratamento de todos os temas para conseguir a edição de um marco legal unicamente. E eu entendo que aqui a gente pode tratar esse tema em ondas regulatórias e legislativas. Então, nessa primeira onda de regulamentação,
que não deve esgotar todos os temas, ela deve avançar já naqueles em que há um consenso. Para evitar, a gente fica muitas vezes parado naquele debate, por exemplo, qual é o melhor modelo, se necessário ou não, de imposição de cotas. Há necessidade ou não de cotas? Esse debate acaba atrasando o que já ficou claro e consensuado a todos de sua importância. Antes de falar quais são esses pontos consensuados, assim, eu vou destacar bem rapidamente, desculpa se eu me exceder um pouco no tempo, mas a gente está fazendo uma avaliação, a gente são 60 serviços de VOD disponíveis no país, dentro de todos aqueles modelos, a VOD, TVOD e SVOD. A gente já identificou mais de 5 mil obras com participação brasileira. Isso representa aproximadamente 10% do total de obras dessas plataformas. Essas obras totalizam mais de 73 mil horas de conteúdo nacional, ou seja, cerca de 30% do total disponível pelas obras nesses serviços que a gente vem acompanhando. Tem muito mais de 60 serviços, mas por capacidade e por fonte, a gente focou nessas 60. E as análises, por exemplo, que a gente fez, as análises preliminares, a gente fatiou o terceiro trimestre de 2021, aí a gente aponta que a quantidade de títulos nos catálogos dos serviços de VOD por assinatura já chegam a 5% no caso de não seriadas, que já é muito relevante, e tem de ser a maior ainda nas obras seriadas. Né? As obras seriadas já estão na casa dos 10% do total de obras desses serviços. Outra reflexão interessante nessa avaliação preliminar é a participação, a participação de conteúdo naquelas plataformas ofertadas por agentes nacionais, ou seja, por empresas sediadas no país. Essa composição é de cerca de 30% de títulos nacionais nas obras seriadas, lembra que é de 5 para 30%, e cerca de 50% entre os títulos seriados, né? Então, tu vai de 10 para 50, considerando obras seriadas. Em termos de horas de conteúdo, aí a conclusão é óbvia, o tempo chega a mais da metade do total de horas de conteúdo disponível. E aqui é uma primeira reflexão, na hora de montar esse regulamento, essa regulamentação, essa lei, esse marco legal, quais são as induções, quais são os estímulos a esses agentes nacionais que, por natureza, já prestigiam, independente de cota ou não, a existência de conteúdo e o conteúdo independente também, não só produção própria, porque não há conteúdo suficiente para garantir essa participação tão relevante, e essa participação que com certeza gera a busca do assinante brasileiro por esses serviços. Então, outra questão a gente vê muito a questão sobre a questão de assimetria não regulatória, mas ali a questão tributária. Na hora de se buscar uma equidade tributária, a gente sempre vê uma defesa de tem que onerar aquele setor igual ao meu, ou até onerar de forma regulatória igual ao meu, a esse setor aqui. Eu entendo que não é assim que se busca essa equivalência de custos, né? Eu penso que o ideal é aperfeiçoar as incidências tributárias e a regulação desses segmentos que já estão regulamentados e já desenhar para esse novo segmento, novo entre aspas, né, um modelo tributário específico e com, me parece claro, já me parece também outro consenso, adotando mecanismos de tributação dotados de incentivos fiscais vinculados ao investimento direto na produção nacional independente, como se dá nos modelos para a programadora, a radiodifusora, através do 39, terceiro A da lei do audiovisual. Então, assim, nesse primeiro movimento normativo, a gente deve estimular o investimento em produção brasileira independente, do que as plataformas já vêm fazendo. E, especificamente sobre as plataformas, elas também inauguram um debate que eu acho que deve entrar para todos os serviços, em todas as janelas, que é a questão dos modelos de produção. Eu acho que a gente deve fazer uma remodelagem, uma visão minha, dos arranjos produtivos permitidos para a produção independente no país. Né? Você deve, eu já defendi isso em outros eventos, mas deve se afastar desse tratamento que eu sem ofensa ao legislador de 2001, simplista, trazido pela MP em 2001 e reforçado pela 12485, onde o modelo econômico, os arranjos produtivos, se reúnem apenas 3 alíneas de um rol de definições da MP. Ou seja, você tem 50 artigos na MP e você, dentro de um artigo, através de 3 alíneas, você regula todo o arranjo produtivo possível nacional.
sendo que um fala da obra exclusivamente brasileira, a outra quando é produzida por países no exterior, seja sob o abrigo ou não abrigo de acordo. Ou seja, a produção genuinamente brasileira, sem a participação de produtora estrangeira com produção, ela é tratada em uma única língua. Então, por exemplo, eu faço aqui um exemplo rápido, mas uma obra que é integralmente realizada por uma produtora brasileira, independente, integralmente financiada por capital privado nacional, e que utilize, por exemplo, um diretor estrangeiro, a obra não será mais brasileira. Ela não pode participar dos incentivos fiscais, ela não é tratada internacionalmente como brasileira, ela não participa dos principais festivais, não pode ganhar Oscar, enfim, por aí vai, os exemplos são muitos. Ainda que tenha capital próprio, seja produzido pela produtora brasileira, adote toda a equipe técnica e artística de brasileiros e seja falada em português. E seja sobre uma temática brasileira, genuinamente brasileira. Por exemplo, algum tema do folclore nacional. Ela não será considerada, ela é considerada estrangeira, e nesse caso ela nem na linha A entra, ela é uma obra quase que apátrida, ela é sem origem. Então é isso, acho que a gente deve se aprofundar nesses modelos de produção, que preserve a propriedade intelectual na mão das empresas brasileiras, elas devem permitir e estimular a participação das plataformas de streaming na produção nacional, então você pode ter vários modelos e ser mais restritivo em determinado mecanismo, em determinada... só esse tipo de conteúdo, desse arranjo eu vou admitir para financiar outra coisa, mas você ter vários graus de permissão de avanço, por exemplo, na escolha de diretor, de uma menor equipe técnica brasileira, de um novo arranjo entre direitos nessas empresas, modelos de investimento, mas que essa obra não deixe de ser brasileira e, de alguma forma, receba algum estímulo pelo poder público. A Ancine, bem como a Anatel já mencionou, tem se esforçado nesse sentido, né, de promover esse aperfeiçoamento, de burocratização, né, dos regramentos advindos da 12485, ela é uma regulamentação já é consenso também, que ela é uma regulamentação pesada, ela é geradora de custos administrativos, limitadora de benefícios para a sociedade e para a livre iniciativa, além de ser, né, frequentemente, já é sinalizada como um dos fatores responsáveis pela retração do número de assinantes da TV paga, né? Por isso, mais uma vez, eu reforço, nessas condições não há espaço para se admitir um mero espelhamento da regulamentação do SEAC nos serviços do streaming. Não basta aplicar a 12485 alterando o que não cabe ao streaming, que você vai ter uma regulamentação eficiente. Aí já avançando sobre o segundo termo, trazido pelo painel, né, de regulamentação setorial, eu acho que vale aquele breve contexto, né, porque o termo utilizado é um pouco perigoso. Pode falar, como dito no painel anterior pelo Alex Braga, de se detonar numa fragilização, uma busca de precarização na regulamentação. Você tem que lembrar que a Lei 12.405 ela criou aquele modelo do é vedado, né? Todo comportamento que lá está escrito é vedado, ele tem uma presunção absoluta de que ele traz malefícios aos agentes, né, ao ecossistema do setor e aos próprios consumidores e assinantes daquele serviço. Também tinha, né, eu participei, né, estou na Ancine desde 2006, então eu participei da regulamentação da 12.405, havia um certo desconhecimento e expectativa de como os agentes iam se comportar diante desse novo marco legal. Havia um receio de descumprimento daquelas normas, o que não ocorreu, ou um excesso de judicialização, que também não ocorreu, em certa medida. Então, houve essa visão super regulamentadora e também a busca de um modelo, a própria lei trouxe isso, mas é aquele modelo que visa a punição e não há nenhuma medida de estímulo ao agente, ao bom comportamento do agente, não há nenhuma premiação, nada. É só a busca pelos que não estão cumprindo a regra. Então, feita essa contextualização, né, eu vou finalizar aqui a minha participação com essa visão, com a minha visão de que a Ancine ela não busca a desregulamentação, e sim a eficiência dessa regulamentação, que ela seja geradora de ganhos sociais e estimuladora de uma maior eficiência para os regulados, né? O mesmo, o que está falando isso aqui de SEAC, deve ser falado para o conteúdo ofertado pelas plataformas de streaming, e aqui é o core da Ancine, né, a regulamentação de conteúdo,
mais uma vez, não sendo necessário esse espelhamento de marcos legais, eu acho que a gente deve entender como está caminhando a operação. A gama de modelos de produção utilizados pelas plataformas é um modelo riquíssimo e é um modelo adotado pelas plataformas em economias similares à nossa, né? México, alguns países na América Latina, alguns países na Europa. Então, assim, entender como é que são esses modelos e utilizar esse conhecimento a favor do conteúdo brasileiro independente, estabelecendo um marco legal que estimule o investimento, já que vale notar o grande investimento que as plataformas vêm realizando, ainda que sem regulamentação, ainda que sem previsão de como se dará essa regulamentação. Então, acho que isso é a necessidade de se buscar um marco legal que preserve esse caminho feito pelas plataformas de investimento direto, não só pelas plataformas, mas o mesmo caminho feito no aperfeiçoamento do SEAC, que se aperfeiçoa os mecanismos para que as programadoras brasileiras e estrangeiras e também as radiodifusoras ampliem e continuem nesse movimento de investir em produção nacional, especialmente aqui a produção nacional independente e sempre preservando a propriedade intelectual nas mãos das empresas produtoras brasileiras independentes. Bom, era isso. Desculpa se excedi no tempo, mas são essas minhas considerações. Fico à disposição aí para o debate. Não, eu acho que foi super importante você trazer. Claro, Thiago, você mencionou, né? Falou, não sei se é muito adequado ao tema do painel e ao público que está assistindo. Bom, é um seminário de políticas de comunicações de uma maneira mais ampla, não só telecom. E, claro, a Ancine é parte desse ecossistema. A gente sabe que o audiovisual vai ser super relevante para as empresas de telecomunicações. Ontem a gente fez uma entrevista com o presidente da Oi, por exemplo, em que ele colocou, a Oi vai ser uma operadora de banda larga, mas de serviço de valor agregado. Então, tudo isso está no contexto do que a gente está debatendo. Claro que às vezes a gente desce na ribimbola da parafuseta aqui e o debate pode ficar um pouco mais hermético para algumas pessoas. Mas o contexto geral, o que você trouxe, eu acho que é importante para esse debate aqui. Como é que você faz uma regulamentação, seja desregulamentada ou seja eficiente, mas que fomente o investimento, fomente a dinâmica do mercado. Para a gente dar uma transição mais suave, vamos dizer assim, para alguns temas de telecom que a gente vai explorar aqui, eu boto a Monique para trazer a perspectiva da Claro com relação a essa questão. A Claro é uma grande operadora de telecomunicações, mas também é uma grande operadora de conteúdos audiovisuais por assinatura. Eu não falo mais operadora de TV por assinatura, porque ela também já tem um modelo que não passa pelo SEAC, que está sendo desenvolvido. Como é que vocês veem esse cenário de assimetrias que a gente tem e o processo de regulamentação que, pelo que o Nilo colocou, já está em curso na Anatel, pelo que o Thiago colocou, já está em estágio bem avançado também na Ancine. Bom, boa tarde a todos. Na verdade, bom dia ainda, né? Bom dia aos meus companheiros aqui de painel, bom dia a todos que estão nos assistindo. Na verdade, é uma transição suave, porque, no fundo, a gente fala de telecom e não pode deixar de falar de um serviço de telecom, que é o SEAC, que passa por esses dois mundos, né? Eu acho que um ponto importante, Samuel, que você trouxe, né, que a gente tem dois modelos de assimetria. A gente tem uma assimetria que é a assimetria regulatória, vamos chamar assim, estabelecida a partir de regulamentos, que, como bem colocou o Nilo, tem a intenção de promover a competição, de estimular a competição. Mas no caso do SEAC, que a gente está vivenciando já há algum tempo e se agravando a cada dia que passa, uma assimetria competitiva. É uma assimetria trazida não por um regulamento, mas também criada pela regulamentação, né? Ela é agravada pela regulamentação. A competição que a gente tem hoje no SEAC é muito além dos competidores que existem no mercado de SEAC. A competição mais intensa que temos hoje no SEAC vem das OTTs, como todos conhecem, e vem do crescimento muito acelerado que a gente tem de uso da internet, de disponibilização de conteúdo audiovisual na internet. E, é claro, tem um caminho, como você bem colocou, que a própria Claro já adota, né, de oferecer também uma solução alternativa, mas a gente não pode esquecer que é importante
tratar o SEAC e fazer com que ele se torne competitivo, que ele permaneça competitivo de alguma forma. E como isso pode ser feito? A gente tem aqui, na minha visão, 3 pilares importantes. Um pilar da tributação, que esse precisa ser endereçado, mas certamente tem um processo mais complexo para ser endereçado. Tem o pilar da regulamentação, e esse já tem um movimento acontecendo, como foi trazido aqui, tanto pelo Nilo quanto pelo Tiago, das agências reguladoras buscando essa desregulamentação, mas a gente ainda tem muito que caminhar no processo de desregulamentação. No caso da Anatel, por exemplo, a guilhotina é essencial, é importantíssima, não só para o SEAC, mas para diversos serviços, mas existem N outros regulamentos dentro da agência que para o SEAC trazem um peso muito relevante e que podem ser tratados e que podem ser flexibilizados, trazendo uma capacidade competitiva maior para esse setor. E a gente tem uma parte da atualização legislativa, que essa, como bem colocou o Tiago, precisa acontecer, mas também tem um processo mais, eu diria que mais lento, né? Mas falando dessa parte de desregulamentação, que eu entendo que é o foco principal que você traz aqui, a gente tem uma possibilidade de aliviar as regras que se aplicam ao SEAC, tratando todas aquelas obrigações que são infralegais, que estão na regulamentação, mas não advêm da legislação, e isso já poderia ser feito rapidamente. Quando a gente olha atualmente a regulamentação que se aplica ao SEAC, comparando com as regras que se aplicam às PPPs, e aí fazendo um pouco desse vínculo, né, com a assimetria entre PPPs e PMS, a gente tem um volume de regras aplicáveis ao SEAC muito superior àquelas aplicáveis às PPPs. Então, um bom início, algo que seria relativamente simples de se navegar, seria associar as regras das PPPs àquelas aplicáveis ao SEAC. Isso já traria um alívio regulatório muito significativo para o setor de distribuição de conteúdo audiovisual, regulamentado como serviço de telecomunicações. Então, acho que só para colocar esse movimento e essa junção aí dos dois assuntos, a gente tem, sem dúvida, o SEAC hoje é um dos serviços que a gente mais se preocupa, né? Serviços de telecomunicações que a gente mais se preocupa em desregulamentar, em acelerar esse processo, mas tem caminhos que podem começar com a desregulamentação e precisarão continuar, sem dúvida, com ações legislativas e principalmente na parte tributária. Perfeito. Obrigado, Monique. Cadu, aí a gente entra talvez a mais antiga assimetria que a gente tem no mercado, que é onde eu queria que você nos ajudasse aqui a contribuir, que é aquela que foi criada desde a Lei Geral de Telecomunicações, a simetria entre serviços públicos e serviços privados, entre concessão e autorização, que a gente há muitos anos discute nesse evento de política de telecomunicações, como resolver essa simetria. Parece que a coisa já evoluiu um pouco, mas ainda não está resolvido. Eu te pergunto quão problemático é isso e, já projetando um pouco para o futuro, como é que você prevê o cenário competitivo no mercado de telecomunicações, considerando a forma como a Anatel tem tratado hoje o ambiente entre PPPs e empresas com poder de mercado significativo, considerando toda essa dinâmica que vai surgir agora de redes neutras, de operadoras focadas apenas em serviço, como vai ser o caso, por exemplo, da Oi, né? Esse ambiente regulatório dá conta desse novo marco, desse novo contexto de mercado que está surgindo? Bom dia a todos. Ainda bom dia, como disse a Monique, né? Queria agradecer, Samuca, aí o convite para participar aqui do evento, do painel. Eu acho que esse é um painel que abre, né, toda a discussão da agenda regulatória do ano, então parabéns mais uma vez aí pela realização do evento. Queria cumprimentar também aqui, não perder a oportunidade de cumprimentar todos os meus colegas de painel. Mas entrando já aí na sua pergunta, e aí eu vou dar um passo atrás aqui para a gente falar primeiro de questões conceituais que já foram abordadas pelo Nilo na fala dele, e agora por você aí reaquecendo o que o Nilo trouxe. Eu acho que tem uma parte da regulamentação, né, a agência já fez 20 anos, a agência já tem uma maturidade aí como agência, a regulamentação já tem uma maturidade naquilo que é o experimento de mercado, tem feito referências, né, benchmarks internacionais, inclusive com outras agências
mundo afora, principalmente lá no ambiente europeu. Então, eu acho que existe, sim, alguns conceitos que já estão percebidos pela agência e que agora a gente precisa acelerar, né? Existe lá o Plano Geral Tático 2021-2022, que, por sua vez, tem um vínculo muito grande com o plano estratégico da agência, e ela carrega lá dentro uma agenda regulatória, que também está prevista para esse biênio 21-22, né? Onde você traz diversos itens esses que vão, obviamente... o nosso setor, no final do dia, ele é um setor de prestação de serviço, quando você olha o contexto de classificação no PIB, mas por trás dele você tem um setor de infraestrutura, que é quem alicerça realmente essa prestação de serviço, assim como outros setores da economia, como energia, transporte e outros. Então, o que a gente precisa aqui é ver como esse ambiente regulatório ele traz um incentivo, um fomento para o investimento em mais infraestrutura, com um retorno, uma atratividade de retorno, né, para esses investidores, e eu vou falar um pouco disso lá no contexto, inclusive, das redes neutras, e com toda a segurança jurídica regulatória requerida. Então, eu acho que hoje já existe, aí é onde a minha mensagem preliminar aqui já existe maturidade dentro da Anatel para trazer, como ela propõe, né, numa agenda de evolução regulatória, soluções infralegais, que vão, sim, trazer um ambiente não só de competição cada vez mais adequado, né, numa regulação, ou, aliás, num movimento de desregulamentação, que é a chamada desse painel, num ambiente mais desregulamentado, que tira um pouco daquela regulamentação comando e controle ex ante, né, que já foi, tradicionalmente lá atrás, um instrumento de maturidade, de ganho de maturidade pela agência, para um ambiente mais com a regulamentação mais ex post, né, uma desregulamentação, como já foi citado, inclusive, o exemplo aqui da guilhotina regulatória pelo Nilo, de coisas que estão ainda no arcabouço regulatório desde antes da privatização, em 1997. Então, sim, na questão conceitual, eu acho que a gente tem um alinhamento, um entendimento comum, né, que é necessário você fazer essa desregulamentação para tornar um ambiente, eu diria que, tentando fazer uma analogia aqui com vetores de força, você tem uma regulamentação que tem vários vetores de força, você tem que tentar simplificar isso para ter uma resultante que não seja nula, né? Eu acho que na hora que você tem muita regulamentação para cumprir e algumas delas não levam ao mesmo caminho, ao mesmo direcionamento, você, na verdade, tem uma resultante nula, então a gente precisa enxugar isso e atualizar isso para ter um ambiente não só competitivo, mas de atração, como eu disse, de investimentos que possam pavimentar a massificação da infraestrutura e, consequentemente, uma maior prestação de serviço para o cliente, para o consumidor final. Eu acho que esse é o que está na diretriz da agência e aqui todos comungam, eu acho, do mesmo objetivo comum. Tentando agora descer um degrau e colocar isso no âmbito aqui da visão da Oi, do que você falou aí da provocação com relação a algumas questões, em complemento ao que já foi falado pela Monique, eu colocaria duas, Samuca, as pessoas que estão nos assistindo. Eu colocaria duas, são vinculadas ao STFC, né? Você tem aí uma regulamentação ainda muito pesada em cima daquilo que é a concessão, o serviço prestado em regime público, né? Outros países já transitaram, inclusive, a gente já usou isso como exemplo aqui em outras oportunidades, já transitaram disso, fizeram a transição de sucesso, né? E a gente tem isso como benchmark, foram Espanha e Portugal. Espanha lá atrás, em 2003, então você teve o regime de concessão como a porta de saída ali para você prestar o serviço e atrair investimentos e massificar e universalizar os serviços, mas depois você fez a transição disso para um ambiente de prestação de serviço em regime privado, que é o regime em autorização, né? A licença em autorização e não mais em concessão. E Portugal, mais recentemente, em 2013, fez o mesmo caminho, né, com sucesso, e você tem lá os serviços massificados, o ambiente regulatório mais pró-competição de mercado, né, sem o engessamento daquilo que era o ponto de partida lá atrás, quando os serviços foram privatizados. Então, acho que no STFC a gente caminha para ter um desfecho positivo nesse sentido, né, depois da aprovação do projeto de lei lá do PLC 79, agora já em lei mesmo, né, e você tem agora a regulamentação disso sendo feita pela Anatel, e a gente espera, obviamente, que isso pavimente essa trajetória de sucesso que já foram feitos por outros países, para que a gente possa ter a transição do STFC em regime privado. E aí eu vou me permitir aqui
já fazer de volta uma provocação para o debate, né? Usando, e a gente já falou isso em outras oportunidades, usando aqui um trecho lá do relatório do grupo de trabalho entre a Anatel e o Ministério das Comunicações em 2016, aonde foi no capítulo 4, né, entre as páginas, inclusive, 39 a 62, quem tiver a curiosidade de ler, você tem lá uma visão do grupo de trabalho sobre o que foi percebido, né, pelo grupo no que é a competição entre a voz fixa e os serviços SMP e os serviços de voz prestados via OTTs. Naquela época, o grupo de trabalho já percebeu que havia ali uma competição assimétrica e aonde o lado, vamos dizer assim, cedente era a telefonia fixa, né, a voz fixa, como perdedor de base, tanto de clientes quanto de tráfego, né? Você tem uma afetação não só nas UGRs, nas unidades geradoras de receitas, mas também no Minutes of Use, no MOU, e você, então, estava perdendo ali a atratividade naquele serviço para o SMP, que é o móvel, a voz em cima do móvel, a voz em cima dos OTTs, inclusive na própria telefonia móvel. Então, você tem ali uma dupla perda, né, naquilo que seriam os serviços tradicionais. Então, isso foi percebido em 2016 e foi colocado no relatório, e agora a gente espera que isso, obviamente, venha a ser reconhecido e atualizado no PGMC. Né? A Oi tem, sim, é vocal nessa necessidade da atualização, para que isso exatamente pavimente, seja uma das etapas de pavimentar a migração do modelo. A outra questão diz respeito às redes neutras que você falou aí, Samuca. Lá atrás, né, e eu não desfaço aqui a colocação do Nilo com relação à PMS, pelo contrário, eu acho que são ferramentas que a agência tem que trabalhar não só em relação a PPP quanto PMS, mas lá atrás você tinha um ambiente de incumbent, todo um ambiente, vamos dizer assim, o país estava dividido por região, né? Região 1, 2 e 3, então você tinha uma visão muito mais segmentada de país e muito mais de incumbente, né, no momento pós-privatização. No momento atual, onde você está falando de 5G, de redes neutras e etc., outro ambiente de competição com OTTs e etc., como eu falei aqui, inclusive, em relação à voz fixa, a gente tem que atualizar isso para, novamente, fomentar não só a competição, mas os investimentos. Então, a questão das redes neutras, nós temos que calibrar essa assertividade no que seria a atualização do PGMC e de todos os outros mecanismos que advêm com ele, para nós termos aqui, novamente, uma atração de investimentos, a massificação da infraestrutura e, consequentemente, uma melhor prestação dos serviços para os clientes finais. Então, a rede neutra, ela passa a ser o inverso, né? Aqui eu vou fazer uma analogia com o transporte aéreo. Aqui o avião tem que voar lotado. Para o investidor de uma rede neutra, quanto mais ingresso de clientes, vamos dizer assim, atacado, melhor. Ele quer, se fosse um hotel, era para dormir com o hotel lotado, se for um avião, é para voar com todos os assentos lotados. Então, aqui o investidor da rede neutra, ele quer exatamente uma quantidade maior de entrantes na sua rede. O negócio dele é o negócio de atacado. Então, no nosso caso aqui, foi vendido o controle da empresa de infraestrutura que nós segmentamos, né? Fizemos a cisão aqui durante o nosso processo de recuperação judicial, criando a unidade produtiva independente, que é a UPI Infraco lá atrás, agora já Vital, né? Rebatizada agora comercialmente por Vital, e a entrada de um sócio investidor que tem sim, né, como diretriz, massificar o uso dessa infraestrutura para outros clientes que não a Oi, né? E ele tem, obviamente, todos os mecanismos para fazer isso, inclusive com relação à neutralidade. Então, temos que atualizar o arcabouço regulatório, prevendo esse tipo de entrante agora no mercado, que tem sim a intenção de massificar essa infraestrutura, mas tem que ter aqui uma visão de custos, uma atualização do modelo de custos que contemple, sim, o que foi agora recentemente, inclusive causado por agentes externos como a pandemia, né, a questão da inflação, investimentos em dólar, com uma moeda que, por sua vez, tem sim uma depreciação em relação às moedas fortes, às quais a gente tem que fazer uso para comprar os equipamentos que a gente investe na rede. Então, existe sim assimetrias aí que precisam ser revistas, atualizadas,
ou eventualmente até refinadas e aperfeiçoadas, né? Não estou dizendo para abrir mão de nada do que existe, mas sim aperfeiçoar aquilo que já existe. E aí eu coloco aqui uma lembrança nossa, Samuca, de uma live que a gente fez, se eu não me engano, em 2020, né? Você que mediou essa live. Existem mecanismos mundo afora exatamente para prover esse tipo de incentivo. Outros mecanismos além daqueles que a gente já citou aqui. Estou me referindo àquilo que a gente viu lá atrás no caso dos Estados Unidos, né, com o uso daquele fundo USF e o US Fund, que, por sua vez, né, não só fomenta a construção de infraestrutura, mas também o take-up dessa infraestrutura, ou seja, a entrada no consumo dessa infraestrutura por a parcela mais vulnerável economicamente da sociedade. Então, você tem lá o Lifeline, que cumpre esse papel de tentar dar o ingresso ao consumo dessa infraestrutura por a pessoas que não teriam, talvez, a condição econômica de usufruir na plenitude daquela infraestrutura que está ali disponível. E nessa questão da infraestrutura, de construção de mais infraestrutura, também o SF ele se presta para isso. Então, existem outros mecanismos, aqui o nosso paralelo seria o FUST, ele ainda não entrou para jogo, de fato, a gente teve a aprovação da lei, mas não entrou para jogo, e, novamente, ele deveria ser uma das alavancas para corrigir essas distorções de mercado, né, onde existe talvez menor atratividade econômica e, obviamente, o acesso, a barreira de entrada para o acesso ao consumo dessa estrutura. Existem outras barreiras de entrada, essas barreiras não é o mérito desse painel, mas eu não posso deixar de citar, que seria a questão da carga tributária. Esse é um velho conhecido nosso, né, mas não é o objeto aqui desse painel, então eu não vou entrar em detalhes com relação a isso. Mas, como fala preliminar, essa seria a minha resposta e minha provocação de volta aqui para o debate do painel. Obrigado. Obrigado, Cadu. Muitos pontos de reflexão. Eu acho que a Oi está numa situação... a Oi hoje é um caso de estudo, né, pelo bom motivo. Vocês trazem todo o legado desses modelos antigos, né, das concessões e da primeira forma como a Anatel optou por regular esse mercado, mas, por outro lado, também são hoje o exemplo de para onde as coisas estão indo, né? Tendo a Vital como uma grande rede neutra, a principal operadora de rede do país, como a nova Oi surgindo como uma empresa totalmente digital e networkless, né? Quer dizer, uma empresa sem rede. Então, pensar um pouco como vai ser esse arranjo mercadológico e, ao mesmo tempo, como que ele se encaixa no arranjo regulatório que a gente tem, é um exercício interessante. Por isso que eu digo que é um excelente caso de estudo. Tomás, você como um especialista no assunto, e o ano passado você esteve aqui falando um pouco sobre a questão da regulação da internet em si. Aqui a gente não está falando da regulação, mas a gente está falando da desregulamentação, né? Mas o ambiente de internet, com certeza, foi um ambiente que propiciou o desenvolvimento de muitos modelos inovadores, de novas empresas, o surgimento de um ecossistema completamente diferente daquilo que tradicionalmente as telecomunicações ofereciam. Como é que você observa esse movimento daqui para frente? Você acredita que vai haver a necessidade de se criar um conjunto de regras comuns a essa disputa, ou a gente vai precisar ter um processo de desregulamentação do ambiente de telecomunicações, do ambiente de TV por assinatura, para que o jogo possa ficar mais uma vez equilibrado, ou você eventualmente acredita que não exista um desequilíbrio? O que exista é, na verdade, um redirecionamento do mercado e todas as empresas têm a opção de seguir esse novo caminho, como é o caso, por exemplo, da Claro, já está seguindo aqui com o Claro Box, você tem a própria Oi desenvolvendo serviços inovadores dentro do contexto de serviço de valor adicionado, enfim. Para onde que você acha que as coisas devem caminhar? Samuca, eu acho que eu inauguro boa tarde aqui, então, do grupo, já passamos de meio-dia, então, boa tarde. Queria agradecer mais uma vez pelo convite, é uma honra participar dessa nova edição. Queria dar boa tarde também, cumprimentar os meus colegas e amigos que estão participando
hoje da discussão. Esse é um debate tão rico, tanto é que ele continua há tantos anos. E eu já queria começar falando que eu vou fugir aí da linha de tiro do Cadu, quando ele falou do relatório de 2016 e da questão da voz ofertada pelos OTTs, e vou desviar para deixar a pergunta para o Nilo, porque eu sei que isso daí, inclusive, é pergunta lá do PGMC. Mas é interessante essa provocação que o Cadu colocou, porque isso mostra que essa tensão, né, em razão desse desbalanceamento, dessa suposta assimetria que existe, sobretudo quando a gente coloca do ponto de vista regulatório, ela não é nova, ela não se inaugura com a discussão que surgiu com o streaming, que foi uma discussão mais acalorada, mas, enfim, é uma discussão inerente, né, ao desenvolvimento das tecnologias, da disrupção, enfim, do futuro dos setores. Eu hoje venho aqui mais com não venho representando um player específico, venho mais com uma perspectiva até um pouco acadêmica de quem transita tanto nesse mercado de telecomunicações como no mercado OTT. Mas eu acho que é importante, Samuca, pegando aí... respondendo a sua pergunta, a gente, e olhando a assimetria como sendo a assimetria regulatória, porque a gente tem diferentes assimetrias, mas sendo um foco aqui em discussão a assimetria regulatória, entender que a regulação ela não é um fim em si mesmo, né? A regulação ela tem uma justificativa, ela tem um propósito e ela busca atingir objetivos. Como o Nilo falou na primeira intervenção, a regulação, e sobretudo quando a gente pega a regulação de telecomunicações, ela se presta a corrigir falhas de mercado que foram identificadas lá atrás pelo legislador e que, pelo mandato otorgado pelo legislador para a Anatel, vem sendo, enfim, objeto de estudo aí ao longo dos anos pela Anatel. E essas falhas de mercado, elas consistem basicamente em uma discrepância em relação a um ideal de mercado competitivo. Se a gente pudesse resumir tudo e, enfim, deixar esse debate tão complexo um pouco mais simples, a gente poderia dizer que a regulação de telecomunicações, e aqui eu permito também incluir a regulação de audiovisual sob a perspectiva da distribuição, imaginando que foi a lei do SEAC que criou aí esse movimento de transição da Ancine de uma agência de fomento para uma agência reguladora, efetivamente. A regulação de telecomunicações e a lei do SEAC, elas têm sido há anos, né, desenvolvidas a partir de diagnósticos de falha que são muito sensíveis, que tem, enfim, a ausência dos níveis de competição aí como principal fator, e essa ausência de nível de competição muito identificada com um paradigma que talvez hoje ele não seja mais tão correto, que é o paradigma da escassez. Né? Quando a gente fala de telecomunicações e a gente vê o que foi o que foi o norte que guiou aí a abertura do setor de telecomunicações no Brasil, era muito vinculado a essa questão de escassez de meio, que limitava a entrada, que limitava, enfim, os meios para que a informação pudesse trafegar, pudesse chegar. Quando a gente fala de conteúdo audiovisual, a gente fala de uma escassez de meios que limita, por exemplo, a quantidade de conteúdo audiovisual nacional que pode ser entregue aos telespectadores, aos usuários, enfim, é um paradigma muito identificado com o paradigma da escassez. E aí, como eu mencionei, a regulação ela não pode ser entendida como um fim em si mesmo, e não são os reguladores que são os principais agentes da atividade econômica, muito pelo contrário. Quando a gente fala de um mercado de telecomunicações em que, majoritariamente, a prestação de serviço se dá em regime privado, em que a liberdade é a regra, né, a intervenção do Estado ela deve ser tida por excepcional.
E aí eu entendo que aqui o problema não é um problema de falta de regulação, Samuca. A gente não deve colocar o debate das assimetrias sob a perspectiva de falta de regulação. A gente tem que colocar o debate das assimetrias sob a perspectiva de uma possível ação equivocada do regulador diante das falhas de mercado que se colocam. E aí, nesse sentido, o regulador ele tem ferramentais, hoje muito mais presentes do que há 10, 20 anos, para identificar essas falhas e verificar, enfim, o quanto que as falhas que justificaram a regulação no passado, hoje elas se apresentam e tomar um novo caminho. Né? A gente precisa, e nesse contexto de analisar as falhas para decidir quais são os caminhos a serem tomados, a gente precisa entender que não regular também é uma ação regulatória, é uma opção regulatória que se justifica em vários casos. Tem aqui, certamente, todo um debate que passa por ponderações que foram realizadas em um nível mais alto, que foram realizadas num plano infralegal e que requerem, enfim, uma ponderação pelo legislador, um enfrentamento pelo legislador, e aí isso deixa tanto a Anatel quanto a Ancine de mãos muito atadas. A gente viu agora as conclusões do GT do SEAC apontando fortemente a necessidade de que você tenha alterações legislativas, e a gente sabe o quanto que esse debate ele é difícil, porque, enfim, ele entra num plano menos técnico e envolve um plano mais político, mas a gente tem hoje, considerando a legislação já presente, um mandato outorgado para o regulador para uma análise mais técnica do mercado e que dá aí um espaço de atuação. E a gente tem visto os reguladores atuarem diante dessa assimetria identificada, né, com uma pauta muito positiva para balancear o campo de jogo. As medidas que têm sido adotadas, tanto pela Ancine quanto pela Anatel, de guilhotina regulatória, ainda que elas sejam decorrentes, enfim, de uma obrigação legal e, enfim, que tem sido muito, muito bem observada, elas são um exemplo claro disso. O debate que o Nilo colocou de simplificação regulatória, todo o movimento da Anatel de, enfim, analisar o que pode ser feito num plano regulamentar, também é um exemplo muito claro do que já pode ser feito concretamente pelas agências para corrigir. Há um custo regulatório hoje que foi construído e colocado a partir de uma visão de mercado e de diagnóstico de mercado que não é mais correto. E aí, enfim, não somente é conveniente, mas uma obrigação, uma determinação, né, de que as ações regulatórias elas sempre sejam proporcionais e, enfim, e que a liberdade seja reafirmada a todo momento como regra. É imperioso que se tenha, enfim, uma atuação dos reguladores naquilo que seja possível para diminuir esse custo regulatório a partir de uma desregulamentação. Agora, acho que isso para a gente começar o debate. Perfeito. Agora, quando você diz essa diminuição do custo regulatório, da carga regulatória, aí a gente volta para o aspecto que o Nilo colocou logo no começo da sua apresentação, que muitas vezes essa assimetria ela existe para que você permita o surgimento de um cenário competitivo. O que a gente teve justamente com os serviços prestados sobre a internet foi o desenvolvimento de um cenário competitivo totalmente desregulamentado, né, e que hoje compete com o ambiente de telecomunicações em alguns serviços que é regulamentado, e dentro do setor de telecomunicações aí existem mecanismos específicos para fomentar a competição. Como é que você poderia equilibrar a competição entre um setor que não está nada regulamentado e em comparação com um setor que é totalmente regulamentado, que é o setor de telecomunicações, que tem as suas assimetrias voltadas para a competição interna dela? Bom exemplo, assim, é difícil de traduzir isso numa realidade prática, mas um bom exemplo é o que é uma empresa
com poder de mercado significativo no segmento de TV por assinatura, por exemplo, de conteúdo por assinatura. Ao pé da letra, claro, é o maior prestador de serviço de TV por assinatura, portanto, seria um prestador aqui, seria um player com poder de mercado significativo nesse segmento. Mas quando você coloca no contexto do audiovisual em geral, a Claro não é o maior prestador, pelo contrário, ela está atrás de outros players aí de streaming que tem um tamanho muito maior. Então, quando a gente fala da assimetria como instrumento de regulação da competição, como o Nilo colocou, como é que você pode pensar num processo de desregulamentação? Samuca, a primeira questão que a gente tem que se perguntar é se o paradigma é o mesmo, né? Quando a gente fala de telecomunicações e internet, se a gente coloca os mesmos paradigmas do ponto de vista regulatório, do ponto de vista de conveniência regulatória. Novamente, as telecomunicações elas lidam muito historicamente com um paradigma de escassez. E esse paradigma de escassez, a gente sabe que ele não existe quando a gente fala de internet, né? A internet ela lida com um paradigma de abundância. Basta a gente ver o que surgiu de oferta, a gente pega aí o streaming como sendo o nosso exemplo aqui da discussão, o tanto de ofertas que surgiram num curto espaço de tempo e todas as possibilidades que tem para entrada nesse mercado, né? Um mercado que se suporta sobre as redes de telecomunicações. Então, talvez a gente não tenha o mesmo paradigma que justifique, então, uma mesma regulação, né? Nessa linha de serem necessárias reflexões muito cautelosas, sobretudo olhando a internet como, o mercado over the top como sendo um mercado em desenvolvimento, a gente tem a possibilidade de que uma ação hoje do regulador ela parte de um diagnóstico que é um falso positivo, né? Que no final, se hoje a gente tem uma questão competitiva, a gente tem uma diminuição da base de TV por assinatura, a gente tem movimentos de cord shaving, cord cutting, e diante desse diagnóstico, uma ação do regulador hoje, ela pode lá na frente se revelar inadequada. E se ela se revela inadequada, não tem mais remédio. Foi uma intervenção desproporcional que, enfim, tem um impacto que é um impacto imensurável, né, de como você ceifou a inovação e impediu aí o desenvolvimento. De outro lado, você tem o risco de que o diagnóstico ele leve a um falso negativo, de que se diga que hoje deveria ser regulado, mas, enfim, considerando que não se conhece a dinâmica desse mercado, esse ainda é um mercado nascente, etc., a agência, ou as agências, os reguladores decidem não agir, e quando deveriam agir, o impacto aqui é muito menor do que o impacto de uma regulação que se mostre desarrazoada. Então, hoje, o caminho regulatório, diante de todas essas incertezas, mais adequado é certamente você tentar reequilibrar esse jogo pelos mecanismos que você tem, que é desregulamentar quem está sendo objeto de disrupção. A Anatel tem exemplos muito significativos nesse sentido. Foi diante desse diagnóstico de um desbalanceamento das condições competitivas, por exemplo, que o Conselho Diretor suspendeu cautelarmente alguns dispositivos do RGC, né, que eram bastante onerosos para o SEAC. As medidas de simplificação regulatória que foram adotadas pela Ancine, que se espera sejam adotadas pela Anatel, também são medidas que buscam equilibrar essa assimetria competitiva sob a ótica de players incumbentes, de, enfim, serviços de telecomunicações. Então, hoje, diante da assimetria de informação que se tem e da dificuldade de se realizar diagnósticos, não tem um outro caminho que, no plano regulatório, acho que no plano legal a gente tem outras ponderações que se colocam, mas no plano regulatório, hoje não tem outro caminho que não seja o caminho de desregulamentar. Nilo, quando vocês pensam num contexto de um serviço de conectividade fixa e no contexto de um serviço de conectividade móvel, vai ser só uma junção de siglas debaixo do mesmo guarda-chuva, ou isso vem acompanhado de uma simplificação do escopo do que é o serviço de conectividade? E eu te pergunto porque isso tem implicações, inclusive, tributárias, né? Dependendo do que tiver dentro desse serviço, a tributação é uma ou é outra. Então, vamos supor que o serviço de conectividade fixa inclua qualquer tipo de conteúdo
pelo qual aquela conectividade te proporcione, todo esse conteúdo vai ser taxado como serviço de telecomunicações. Se a conectividade for simplesmente fazer o acesso ponto a ponto, e a partir daí qualquer coisa que está em cima disso é valor adicionado, a implicação tributária é outra. O que está na cabeça da Anatel quando a gente fala desses dois serviços que você colocou como perspectiva aí do regulamento de simplificação de serviços? Você está mutado. Tem que abrir o microfone primeiro, né? Sim. Achei que não fosse acontecer nesse painel, mas enfim. Faz parte. Bom, primeiro a gente tem que entender algumas coisas. Eu não sei o que a Anatel pensa, né? Eu sei o que a gente fez de debates já, mas o que a Anatel pensa depende do nosso conselho ainda fazer essa avaliação toda. A gente colocou o debate para ele. E qual que é a discussão? A gente já dissociou, né, a evolução das redes de banda larga, ela já dissociou bastante o conteúdo da conectividade. Conteúdo eu não estou falando só do audiovisual, eu estou falando de voz, eu estou falando de mensagens, tudo isso, né, é o conteúdo em cima das redes de telecomunicações. A gente tem todo o legado das redes exclusivas para um certo tipo de aplicação, mas a rede banda larga, seja fixo ou móvel aí, né, ela bota em xeque muito esse paradigma. E o pessoal aqui, né, os painelistas já mostraram N exemplos dessas diferenciações todas. O SEAC é tão regulado, tem uma lei, tem uma série de coisas vinculadas a ele. Por quê? Porque no início, o único jeito de ter condutor visual era para uma rede dedicada que era controlada por uma prestadora. Então, por que tem cotas dentro desse sistema? Por que tem canais obrigatórios para serem levados a esse tipo de coisa? Porque era a única forma das pessoas terem acesso a eles. Ou você tinha, vamos imaginar, 97, você tinha radiodifusão, e o único jeito de ver outra TV, né, ou um conteúdo audiovisual, era pela TV por assinatura. Seja TV a cabo, seja o MMDS que existia na época, seja o que for, seja até a TVA, né, aqueles canais exclusivos, que era um canal único. Era o único jeito. Isso significa o quê? Que quem tinha a operação era dono do acesso do conteúdo para o cliente. Isso não é verdade hoje. Na medida que você coloca uma rede genérica, né, capaz de ofertar qualquer conteúdo audiovisual, você quebrou por completo esse poder que as empresas de SEAC tinham originalmente. Por quê? Porque eu acesso o conteúdo pela minha banda larga. Que tem que ser da minha empresa de SEAC? Não, pode ser qualquer empresa de banda larga. Significa que ela não tem agora poder nenhum em cima do conteúdo que eu vou acessar. E eu, inclusive, né, pelas aplicações que tem hoje, eu acesso o conteúdo que eu bem entender, né? Eu nem preciso me preocupar em pacotes ou formulações de empacotamentos que a empresa tem que faz para mim. Isso quer dizer, então, um monte de regras que existia para garantir que o conteúdo, principalmente o brasileiro, por relações de cotas, esse tipo de coisa, tem muito a ver com o que o Thiago estava comentando quando ele falou, garantir que a população tivesse acesso a esse tipo de conteúdo, isso cai por terra na hora que ela pode ser acessada por N meios. Posso ver pelo meu celular, posso ver pela minha banda larga pode ser de uma prestadora, na fixa, na móvel pode ser de outra prestadora, eu não gostei, eu coloco outra prestadora, e vou acessar exatamente o mesmo conteúdo, porque ele está disponível em forma de SVA, se a gente puder dizer assim, usando os termos um pouco legais. Conteúdo barra aplicações, né? Conteúdo barra aplicações. Então, qual que é a lógica de criar obrigações para uma empresa que não tem mais esse controle? É o problema da defasagem das assimetrias que se criam ao longo do tempo. Eu estou colocando isso como um exemplo na casa do SEAC, mas em princípio, é a mesma lógica, inclusive, para telefonia. Você consegue fazer voz em cima de umas redes de banda larga? Consegue. Claramente, né? Isso acontece há muito tempo. A única diferenciação que existe numa voz como um SVA e da voz regulada é que na regulada tem interconexão obrigatória. Né? Hoje você não consegue mandar o WhatsApp se comunicar com o Telegram. Eu não consigo ligar pelo meu WhatsApp para o Telegram, eu não consigo fazer isso usando o Signal, ligando para o WhatsApp. Não funciona. O que é a sacada do setor de telecom, ou a assimetria no mercado de voz, nesse caso, é a interconexão. É a possibilidade de acessar qualquer um, usando o meu sistema. Eu não tenho isso como verdade em aplicações.
Então, isso já conversa um pouco, inclusive, com o que o Cadu estava comentando. A gente já reconheceu o mercado de voz de forma geral, o móvel e o fixo, como uma coisa só. Isso já foi feito quando foi feito o estudo de mercado de varejo lá atrás para o primeiro PGMC, ele só se reforça ainda mais agora, e ele se mostrou verdade, inclusive, nas discussões do regulamento de adaptação, né? Ali a discussão de onde que tem que se manter a telefonia fixa tradicional, ela ficou restrita para onde simplesmente não tem nada, onde só tem a telefonia fixa mesmo, porque se tiver uma rede móvel, ela conta como uma área já atendida com voz, para os conceitos da Anatel. É um pouco diferente quando você vem para o mundo OTT, para ficar mais claro, porque você tem um mecanismo que não funciona, que é o mecanismo da interoperabilidade das coisas. E aí a gente cai numa discussão que é mais complexa, né, Samuel? Que é a discussão de competências regulatórias. Até que ponto a Anatel pode mexer nessa parte? A gente tem um arcabouço bem definido sobre essas questões. Acho muito difícil, nas competências atuais, ou na legislação atual de qualquer setor e qualquer regulador, você conseguir criar obrigações para os OTTs. Então, o caminho natural, e parte muito da discussão, e foi isso que eu ouvi muito dos colegas aqui de painel. Então, a opção que a gente tem é limpar, né, ou simplificar a nossa parte, para pelo menos começar a equalizar um pouco algumas coisas com esse mundo em que, em princípio, o único regulador dele é o Congresso Nacional, né? Já que a gente não tem nenhum outro ente na federação apto a regular esses aspectos, né, desse relacionamento todo. Então, sim, parece um caminho natural fazer essa limpeza. A discussão do processo de serviços é exatamente essa. Em termos de conectividade para o setor de telecom, o que o usuário quer, ele quer conectividade de banda larga. As redes já permitem isso. A gente conseguiu quebrar o paradigma, né, de acesso a conteúdo audiovisual e quebram e envolve todas as coisas do SEAC, na medida que você tem redes de banda larga, de alta velocidade. Elas possibilitaram você entregar conteúdo 4K em cima de uma rede que não é exclusiva. Então, não tem mais discussão, né? Se você entrega até 4K, qualquer outra coisa você entrega, né? Você entrega voz, você entrega mensagem, né? Tudo o resto vem junto. Na hora que você entrega uma rede de conectividade, a única diferenciação que ela tem dentro do setor de telecom é se ela está parada ou se ela está andando, né? Se ela é fixa ou se ela é móvel. Não tem muita razão. E isso pensando em debate de longo prazo, né? Não assim, para amanhã, não tem como imaginar. E que tipo de exigências que fariam sentido a Anatel continuar fazendo? Por exemplo, de desempenho técnico da rede ou de direitos do consumidor, quando a gente está falando de um serviço simplificado assim, continua-se tendo uma regulamentação consumerista, continua-se tendo uma regulamentação, por exemplo, que exige parâmetros de latência, jitter e velocidade mínima, como a Anatel tem hoje, ou isso deixa de ser necessário? Não, essas preocupações vão continuar exigindo, né? O trato com o consumidor, ele sempre vai existir. Pode ser que seja mais simplificado num ambiente nesse sentido, com certeza, mas não tem como, né, a Anatel abrir mão das questões consumeristas. Isso está... Mesmo que a gente tentasse, a gente não pode porque na nossa legislação, mas tentasse, você ainda teria decreto do SAC, por exemplo, você ainda teria toda a legislação consumerista aplicável, do mesmo jeito. Código de Defesa do Consumidor. Então, é inegável, né, a aplicação desses tipos de instrumentos para o setor de telecomunicações. E, no fim das contas, a gente está falando de serviço público, no conceito lato sensu, né? É o regime privado, mas dentro do serviço público, no conceito constitucional do que é o serviço público de forma geral. Então, ele cabe o trato pelo Estado, no sentido de resguardar, seja os direitos dos consumidores, seja questões de prestação mínima de serviço. Está longe de ser o que a gente conhecia antigamente, né, de controle de qualidade, por exemplo, coisas desse tipo. A gente está falando de uma pegada muito mais leve. E isso fica cada vez mais leve na medida em que você fomenta a competição. Na medida que você consegue ter competição, inclusive por qualidade, a preocupação do regulador com esses aspectos diminui bastante. Mas a gente sempre vai ter que lembrar, o Brasil é muito grande, 5.570 municípios, mais de 16 mil localidades. Imaginar que você vai ter competição em todos esses lugares não é real, né? Você tem muitos lugares que a gente só vai conseguir ter um prestador. É a única forma de viabilizar, e mesmo assim vai ser com subsídios públicos, seja por meio de leilões, como a Anatel fez para poder criar infraestrutura,
seja por algum mecanismo usando o FUST, por exemplo, um ponto que o Cadu levantou, né, de acesso à demanda, né, e você conseguir fazer com que as pessoas vão pagar pelo serviço também. Então, essa é a realidade brasileira. A gente tem desde lugares com 7, 8, 10 agentes de mercado ofertando serviço para você, para lugares que mal tem um. E a regulação vai ser diferente em função dessa realidade. Isso não, eu acho meio inevitável você não observar essas diferenciações dentro do país. De forma geral, faz sentido você simplificar ao máximo. Coisas que dificultam ou trazem custos que não fazem sentido, ou que é só um ônus para a prestação do serviço, esses têm que ser retirados. E eu acho que esse é o caminho que a Anatel está adotando mesmo. Mas imaginar que não se vai ter nada, eu acho que também é muito irreal. Claro que tem os limites aí do que está colocado em lei, né? O Thiago até colocou de uma maneira muito oportuna, quer dizer, o papel que a Ancine tem num debate regulatório, por exemplo, como num debate legislativo como esse, é o de subsidiar e, eventualmente, apontar aí alternativas e alguns caminhos que estão sendo seguidos, né, Thiago? Eu te pergunto se você, de uma maneira objetiva, você acha que é fundamental ter uma reforma na legislação para resolver essas assimetrias que estão colocadas em lei, ou é possível simplesmente que você tenha uma transição para esse novo modelo e aí o cadáver insepulto fica lá no canto dele e a gente caminha para um rumo novo aqui de distribuição de conteúdos e tudo mais? Ou um caminho, como foi apontado, por exemplo, no painel anterior, de uma legislação voltada para conteúdos especificamente, independente da tecnologia, talvez fosse o melhor caminho. O que você acha que talvez fosse o caminho mais interessante para o Congresso seguinte, Thiago? A minha visão é um pouco nesse sentido de, até estou falando aqui pela Ancine, né, de você trabalhar o conteúdo, né? A Ancine, ela tá saindo um pouco dessa visão de tratar de forma estanque a janela de exibição, né? Então, deixa eu baixar o volume aqui. Então, a gente pensa, a minha visão é de que eu acho que o mais eficiente no momento é fazer um tratamento regulatório e legislativo mais focado em conteúdo. Eu falo do ponto de vista de Ancine. Só que é óbvio, embora o espectador, considerando a competência legal atribuída por lei, esse debate nos é muito importante, né? É relevante. Melhoria de serviço, melhoria de entrega, brincando no painel anterior, o Nassif da Sky perdeu o sinal dele no meio do painel, ampliação geográfica da entrega dos serviços, o melhor preço, isso tudo auxilia e promove o que a Ancine tem buscado e vai buscar sempre, né? Que é essa ampliação da difusão do conteúdo. Aí, avançando um pouco também, essa questão, não é deixar, eu acho que a mudança, como falou o Tomás, mudança de paradigma mesmo, eu acho, e o Carlos também, eu acho que há necessidade de se remodelar os marcos. Eu acho que tem que ter uma visão, os marcos devem ser dotados de uma visão mais principiológica, né? E os reguladores devem propor intervenções naquelas situações em que haja alguma evidência de alguma conduta anticompetitiva ou que afete o usuário, mas a mudança de cenário para abundância traz uma revolução para conteúdo. Então, do ponto de vista de Ancine, está muito mais de como enxergar o conteúdo, quais os arranjos de conteúdo a gente quer preservar, a noção de que propriedade intelectual em mãos de brasileiros, ela é uma preocupação não só nacional brasileira, ela é presente em qualquer debate mundial. O francês quer mais conteúdo francês, o alemão, enfim. Quase um debate sobre política industrial, né? Todos querem o produto. Então, acho que o nosso a nossa participação nesse debate é mais tentar dar opções que sejam mais eficientes na garantia da presença e, óbvio, sempre dando essa preocupação de que o aumento da presença, ela no caso, por exemplo, da abundância, em termos de capacidade de absorção de conteúdo, de entrega de vários serviços dentro daquela mesma rede. Mas há uma preocupação nossa de que esse serviço alcance o maior número de assinantes e a maior parte do território brasileiro. Esse é o nosso, embora a gente não tenha intervenção direta, é uma preocupação nossa, mas respondendo objetivamente, eu acho mais fácil no momento
você fazer um debate e, do ponto de vista da Ancine, mais específico sobre conteúdo, investimento e isso, e como garantir a presença desse conteúdo na rede, na internet. Perfeito. Cadu e Monique, como é que vocês veem essa perspectiva de começar a trabalhar com um serviço único, com um serviço mais simplificado, que permita diferentes aplicações, diferentes conteúdos, e como é que, no caso específico da Monique, Cadu ainda assim, por enquanto ainda assim, né, ainda não se desfizeram da parte de TV por assinatura, mas ficar com um cadáver ali insepulto da lei do SEAC, ainda que exista um outro caminho que está absolutamente aberto aí de oferta de conteúdos pelo modelo OTT. Mas indo para o ponto específico trazido pelo Nilo com relação à perspectiva de uma simplificação regulatória, de ter um serviço único, isso é interessante para vocês? Bom, Cadu, depois, se você quiser complementar, mas eu acho que esse é um debate que, como bem colocou o Nilo, é um debate que começou na agência, ainda tem muito a evoluir, a gente precisa ter muita cautela nesse processo. Não podemos esquecer que ainda existem contratos de concessão vigentes, ainda existem serviços concedidos e que têm uma necessidade de serem cuidados e de terem a sua possibilidade, inclusive, de renovação dessa concessão, que ainda existe essa possibilidade. E mais do que isso, quando a gente fala do SEAC, embora exista, como vimos aqui, né, uma alternativa e o crescimento de um serviço sendo prestado via internet, a gente ainda tem o SEAC existente e é importante prezar pela sua sobrevivência e garantir que ele possa competir. Então, acho que ainda estamos no início de uma conversa, parece interessante. É claro, simplificar a regulamentação é sempre interessante, é sempre bom, mas tem que ver como isso vai ser feito e quais os cuidados que precisam ser tomados ao longo desse processo e o timing correto para essas decisões. Então, acho que ainda é embrionário esse debate, pelo menos até onde nós acompanhamos. A agência já tem essa intenção há algum tempo, já tem muito debate acontecendo, na verdade, em segmentos paralelos, né, em regulamentos que vão surgindo e vão sendo revistos ao longo do tempo, mas essa avaliação completa depende ainda de movimentos e avaliações que não aconteceram completamente. Cadu, como é que você avalia esse movimento? Eu concordo com a Monique e eu acrescento o seguinte, eu acho que ele não pode ser um impeditivo, né, o termo único, ele não pode ser um impeditivo nessa transição entre onde nós estamos e aonde quer se chegar. Isso tem que ser ou de uma forma flexível, para que todas possam, então, ter a oportunidade, ser oportunizada a todos, ou, eventualmente, ser uma faculdade, né? Você pode optar ou não. Eu acho que, novamente, o interesse comum aqui é nós termos um ecossistema virtuoso, né? Dentro de um ciclo virtuoso, onde você tem o cliente no centro para a prestação do serviço, mas você tem que ter uma regulação atualizada e adequada para esse novo momento, onde você também tem que buscar a viabilidade desses agentes econômicos e o equilíbrio financeiro para que você, aí sim, tenha a infraestrutura e os produtos adequados para você fazer a melhor prestação de serviço possível para esse cliente final, dentro da modelagem da estratégia empresarial que cada empresa pode adotar. Então, o agente regulador ele tem que ser, ao mesmo tempo, o equilíbrio, né, o pêndulo aí para você fazer, obviamente, como o Nilo falou, sempre voltado às questões consumeristas e garantindo a melhor competição possível, mas ele não pode também pesar na mão de tal forma que isso seja um impeditivo para tenha alguma inflexibilidade que coloque em xeque a modelagem do negócio, que traga um investimento para aqueles traga retorno para aqueles investimentos que estão sendo feitos dentro da estratégia comercial e modelagem de negócio de cada empresa. E nem que se crie mais assimetrias, né? Porque o risco Perfeito. Que você corre num cenário como esse é você criar uma via expressa para frente, mas o pessoal que estava na estrada vicinal ali do lado continua pegando aquele monte de buraco, né? Então, assim... É isso, a pergunta estava muito adstrita aí à questão do SEAC, né, Samuca? Mas, novamente, eu volto nas questões anteriores.
Tanto, isso é válido também para as questões que envolvem a concessão, onde você tem que buscar uma sustentabilidade. Na verdade, você está tentando resgatar um ambiente economicamente viável para a prestação do serviço. E na questão das redes neutras, você está discutindo exatamente como é que você faz a melhor abertura da rede, né, permite essa competição de forma mais livre possível, para que você tenha a massificação de um lado da infraestrutura, a construção de mais infraestrutura dentro de um ambiente adequado de retorno econômico, financeiro, e do outro lado você também estimular esse ambiente competitivo entre as empresas. Então, acho que a regulação aqui, ela é, de fato, tem outras questões, fatores econômicos, fatores sociais, normas a serem seguidas. A questão, como eu falei, o que é infralegal e o que é supralegal, então a Anatel ela já separa isso hoje, mas naquilo que é supralegal, que ela precisa para poder fazer esse movimento infralegal, é importante que ela mesma seja, talvez, o indicativo aqui do que precisa ser feito para que a gente possa pautar, né, os agentes que vão, então, resolver as questões supralegais, mas no ambiente infralegal, toda e qualquer desregulamentação e uma visão ex post é bem-vinda em relação àquilo que hoje nós temos como um arcabouço regulatório ainda muito ex ante em alguns aspectos, bastante, né, no caso do STFC, bastante ex ante aqui, que engessa a evolução desse serviço. Perfeito. Gente, a gente já está aqui no nosso tempo, então, assim, para a gente poder encerrar esse debate e dar oportunidade para todo mundo almoçar, e depois voltar às 14 horas para a nossa próxima mesa, eu vou pedir para que cada um de vocês deixe uma mensagem final com relação ao tema desse nosso evento, com foco especificamente na expectativa que vocês têm de tempo. Se vocês acreditam que é possível fazer uma reforma regulatória que busque esse ambiente mais competitivo no curto, no médio e no longo prazo, ou se vocês consideram que essa discussão não vai acontecer tão cedo. Começando contigo, Tomás, qual que é a sua perspectiva com relação a essa desregulamentação? Samuca, obrigado. Eu acho que tem, sim, muito espaço para uma atuação positiva das agências. A gente já tem visto isso ocorrer. Hoje existe aí um ferramental que está à disposição das agências. Esse ferramental vai desde das análises de impacto regulatório, que têm sido muito bem conduzidas pela Anatel e pela Ancine, a adoção aí de remédios ex ante a partir de medidas assimétricas. A gente tem o PGMC como sendo aí um exemplo muito claro de atuação da Anatel nesse sentido. A gente tem, enfim, todos os esforços de guilhotina regulatória que têm sido promovidos e que também criam aí uma pauta muito positiva para a atuação das agências. E aí, se vocês me permitem, eu acho que um ponto que precisa ser ainda enfrentado, que é muito tímido no Brasil, a gente já tem visto alguns esforços em outras frentes regulatórias, são os sandboxes, né? A gente tem aí alguns exemplos da CVM nesse sentido, a gente tem visto algo na ANEEL, mas sobretudo em mercados dinâmicos, como os mercados, enfim, de telecomunicações e todas as possibilidades que a gente tem em cima de conteúdo audiovisual, a gente teria aqui muito espaço, né, que permitiria aí, enfim, trabalhar com uma boa margem de flexibilidade para, enfim, que a regulação não seja o impeditivo para a inovação. Perfeito. Está desmutado aqui, tá? Obrigado, Tomás. Maravilha. Para a nossa próxima mensagem, Thiago, passo para você trazer a perspectiva da Ancine, se esse trabalho pode ser feito aí em curto prazo. Você está mutado. Desculpa. Agora não. Embora não seja, né, não impacte diretamente aí o setor de telecom, mas especificamente sobre o conteúdo, a Ancine está já em curso uma avaliação de resultado regulatório sobre a 12485 e suas regulamentações infralegais. Isso aí vai ser vai gerar uma terceira instrução normativa de tentar deixar o regulamento mais leve. O momento é muito, muito oportuno, né? Eu falei da estabilidade dos agentes no setor, do alto investimento, da necessidade, obviamente, de preservar também o SEAC, na verdade, preservar todas as janelas, a gente não esquece nenhuma delas. A gente enxerga hoje até o vídeo doméstico, então, todas as janelas que são reverberadoras ou iniciam
a promoção de um conteúdo visual são importantes e eu acho que tem espaço ainda esse ano, ou ano que vem, para a gente fazer um mergulho especificamente, falo aqui de regulamentação de conteúdo e algum avanço nesse tema, nesses temas que atingem o conteúdo no que tange a revisitação do SEAC e a regulamentação das plataformas de streaming de forma geral. Mesmo considerando que é um ano que o Congresso está parado, ainda tem muita coisa para ser feita no âmbito administrativo da Ancine. Perfeito. Monique, qual que é a tua perspectiva aí? Dá para mexer alguma coisa ainda esse ano ou não? Entendo que sim, Samuca. Não só dá, como é muito importante mexer alguma coisa esse ano. A gente tem, como já foi falado aqui várias vezes, a guilhotina já no processo final, mas temos outros 2 regulamentos, no caso da Anatel, extremamente importantes, que estão em processo de revisão, então que poderiam trazer essa desregulamentação rapidamente, que é o RGC e o PGMC. O RGC muito mais acelerado, né, muito mais à frente, PGMC iniciando agora esse processo de revisão, mas são 2 oportunidades excelentes de trazer desregulamentação para o SEAC e para os demais serviços também. Cadu, nem te pergunto se você acha que dá para fazer esse ano, você vai me dizer que precisa fazer esse ano, né? Mas qual que é a sua mensagem final? Não, é isso mesmo, Samuca. Eu acho que não é se dá para fazer, tem que fazer porque nós temos aí, nas questões que precedem a adaptação do modelo e etc., várias questões não só relacionadas à PGMC, como foi falado já aqui, como também a adaptação do modelo, que na verdade é um guarda-chuva para N outros resoluções e aspectos, vamos dizer assim, decisórios da Anatel, que vão impactar, sim, pavimentar essa evolução, né, do setor. Setor esse, que aí eu acho que dentro da chamada que tem lá no teu painel, nós estamos dentro do setor de telecom, mas na verdade nós somos o tecnologia, mídia e telecom, né? Então, no final do dia, você tem sim um ambiente ampliado, isso precisa ser considerado nessas análises. Eu acho que, como o Tomás falou, existe ferramental já na Anatel para fazer isso, essa análise de impacto regulatório que ele citou. É importante dizer que a Anatel, novamente, desde a privatização do setor até agora, cumpriu um papel que conseguiu universalizar e massificar todos os tipos de serviços, os 4 serviços. Então, sim, ela cumpriu um papel que eu acho que é louvável, né, para o Brasil, naquilo que é a questão, vamos dizer assim, de fazer chegar aos consumidores finais a todos os tipos de serviços, TV, celular, telefonia fixa e banda larga, mas agora a gente inaugura uma outra fase, talvez um ciclo muito mais tecnológico, né, que por sua vez demanda mais infraestrutura, para que esses serviços, então, possam ser prestados cada vez mais com mais qualidade e de uma forma mais com a competição adequada. Então, eu acho que, para isso, a gente tem que, sim, né, usar e refinar e melhorar tudo aquilo que a gente já tem, mas, eventualmente, incorporar outros aspectos para que possa ter esse ambiente, essa página virada em relação ao passado, no caso aqui do STFC, é essa expressão que eu uso para definir o que a gente precisa fazer, né, trazer a sustentabilidade e virar essa página na adaptação do modelo, e, pelo outro, naquilo que é a massificação de infraestrutura, ter realmente um ambiente das redes abertas, neutras, para ter maior competição e maior prestação de serviço para todos. Então, é isso, dá tempo, é preciso fazer, é necessário fazer, não pode deixar de fazer. Maravilha, obrigado, Cadu. Nilo, eu vou te pedir para você encerrar, mas também dar uma palavrinha sobre a questão do PGMC, que surgiu em vários momentos aqui na nossa discussão. Qual que é a perspectiva que a agência tem aí de reforma, já considerando resultados do leilão de 5G, as imposições que foram trazidas aí para aprovação da Oi Móvel, que certamente repercutem um pouco nessa questão, né? E esses legados aí que a gente precisa resolver do STFC, do SEAC, enfim, né? Essas questões que ainda estão pendentes. Bom, aqui, bom, de trás para frente, então, no PGMC em si, a gente tem a perspectiva para meados do ano a gente já ter uma construção de uma revisão deles, para isso iniciar o processo regulamentar mesmo, né? Ele está em tomada de subsídios agora, ainda com uma série de discussões sobre mercados relevantes e questões de assimetrias. Isso é para ajudar exatamente na construção do relatório de análise de impacto regulatório, né? Então, a gente tradicionalmente faz isso. Eu espero que, pelo menos nosso planejamento, em meados do ano a gente já deve ter algo mais concreto,
imaginando que para o segundo semestre a gente deve ter uma consulta pública sobre tudo isso. Talvez mais para o final do segundo semestre, né? O PGMC ele é um dos maiores regulamentos da agência em termos de complexidade. Então, difícil imaginar que ele vá andar muito rápido, né? São muitos mercados para se avaliar, mas essa é mais ou menos a perspectiva dele. Eu queria comentar só no último ponto, na questão do projeto de simplificação, que talvez tenha ficado não bem entendido. O projeto de simplificação ele faz um debate de longuíssimo prazo. Na hora que a gente está falando de vinculação e junção de serviços, a gente já está falando em mudanças legais naturalmente, porque o SEAC é um serviço previsto em lei. Então, claramente não é uma mudança que a Anatel vai fazer rapidamente, mas é um debate que tem que existir no regulador de longo prazo. Ele tem que saber o caminho que ele quer seguir para os próximos 10, 20 anos, né? Não é só para amanhã. Eu achei curioso o comentário que o Tomás fez, porque esse projeto, como eu falei no início, ele tem uma série de temas. Um dos temas é a introdução do sandbox regulatório no setor de telecom. Então, inclusive o tema que ele comentou. Por isso que eu falei, ele é um projeto que fala da discussão de serviços, mas ele fala de uma série de outros temas também, e ele, combinado com a guilhotina, ele traz muita simplificação. Então, ele é um projeto de curto, médio e longo prazo. Ele já propõe coisas que dá para fazer agora, e ele já propõe um caminho para o que deveria ser feito nos próximos anos, dado se ocorrerem as mudanças que são necessárias, né? Eu preciso que a lei mude, eu preciso que decretos mudem para poder chegar nesse mundo de 2 serviços que eu estava comentando em intervenções passadas, né? Isso não tem como ser feito sozinho pela Anatel. E a última questão particularmente, eu não acredito em modelos disruptivos. Eu acredito em modelos opcionais. Ainda mais em mudanças estruturais assim, é muito mais interessante você criar, deixar abertos diferentes modelos, e o mercado vai escolher os modelos que ele achar mais interessante. Os agentes vão escolhendo esses modelos, né? É muito complicado para o regulador decidir qual que é o melhor caminho sozinho. Isso pode levar a um erro e um equívoco de caminho e colocar muitas coisas a se perder. Então, eu digo o seguinte, se a gente fosse passar por um modelo vamos criar um modelo único fixo, não seria uma conversão automática. Então vamos pegar todo mundo e agora todo mundo vai se chamar serviço fixo e pronto. Não parece, pelo menos no primeiro momento, um caminho bom, né? A gente tem que conseguir pavimentar os novos caminhos pensando nos antigos. Foi isso que você falou, né? Que está todo mundo na estrada esburacada, eu não posso criar uma rodovia expressa e ninguém conseguir ir para lá. Também não funciona para um regulador num modelo desse tipo. Mas, de novo, é uma discussão de longo prazo que a gente vai ter que fazer. Mas a gente tem nos projetos da Anatel entregas de curto, de médio e de longo prazo para conversar exatamente com essas preocupações todas de assimetrias entre os serviços e, inclusive, em coisas que não envolvem exclusivamente telecomunicações. Sobre isso... Sim, obrigado pelo convite, tá? Eu já vou aproveitar. Sobre esse regulamento de simplificação, dá para esperar alguma coisa para esse ano ainda? Ele está no Conselho Diretor já, exatamente para ser colocado em consulta pública, todo esse debate. Tá bom. Ele foi encaminhado no final do ano passado, então, pela nossa agenda, ele deve entrar em consulta esse semestre. Perfeito. Maravilha. Obrigado, Nilo. Obrigado pela participação. Tiago, também te agradeço muito. Monique, Cadu, Tomás, debate de altíssimo nível. Mais uma vez, a gente não consegue nenhuma resposta sobre como resolver os problemas, mas a gente está aqui para problematizar, não para responder, né? Então, esse é o nosso papel. Agradeço mais uma vez, convido a todos agora para um intervalo e a gente vai retornar às 14 horas para um próximo painel em que a gente vai falar de desinformação e liberdade de expressão. Também podemos traduzir tudo isso por fake news. Voltamos daqui a pouco, então, pessoal. Obrigado, até mais. Tchau.